Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarão o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. Meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de estarmos no quinto capítulo do Evangelho de São João. Se começamos a nossa meditação observando o último versículo do Evangelho de hoje, vamos compreender o significado da justiça. A justiça está em cumprir a vontade de Deus. Todos nós somos chamados a sermos justos no nosso agir, no nosso modo de viver, na decisão de nossos atos. E qual é a medida que vai nos ajudar a manter a justiça? Quase sempre se reflete a justiça dentro dos parâmetros da lei civil. Entretanto, o cristão é aquele que tem em seu favor e consigo, porque não está apenas em seu favor, mas se tornou propriedade sua, pois ele está unido a Cristo, o parâmetro divino, não apenas os parâmetros da lei civil, os parâmetros da lei divina, ou, se queremos colocar de maneira mais objetiva, os parâmetros do Evangelho, eles vão exceder e alargar em qualidade e em resultado positivo o exercício das leis civis no que diz respeito à prática do bem, da equidade
e do respeito ao próximo. Porque, por excelência, o Evangelho nos entrega essas três realidades. Tanto que todo o discurso de caráter escatológico do 5º capítulo do Evangelho de São João, que hoje ouvimos na discussão, vocês me perdoem essa voz esquisita, que hoje está um pouco sufocada, como se fosse o início de afonia que está querendo vir, mas pode ser por causa dos processos alérgicos, né? Esse é um período em que tem muita alergia aqui. E às vezes a voz acaba sofrendo um pouquinho com as crises alérgicas. Então, voltando, o diálogo com os fariseus, ou melhor, com os seus interlocutores no Evangelho de hoje, porque João faz a referência aos judeus, então fala de um modo geral a todos aqueles da região da Judeia. Quando Jesus toma a palavra e usa para si a afirmação dos profetas a respeito da proximidade filial com Deus, imediatamente seus interlocutores protestam. Olha que interessante, porque essa aproximação só é possível porque Deus mesmo concedeu aos profetas. Em outras palavras, Deus abriu na sua disponibilidade de amor a possibilidade de amá-lo como filhos, pois ele demonstrou por nós um amor de Pai. Então a certeza do seu amor de Pai precede a afirmação ou a autoafirmação como filhos. O que significa dizer que para que eu me possa apresentar como filho de Deus, eu preciso reconhecer a grandeza desse amor paterno de Deus por mim. Se eles não aceitam que se declare como filho de Deus, é porque não conseguem reconhecer a grandeza do amor paterno de Deus, que se revela de muitas formas e maneiras e sempre abundantemente, não é sem razão. Jesus, em outro momento, vai dizer que eles não são filhos de Deus. E isso é muito forte. Agora nós compreendemos um pouco mais a força dessa afirmação, porque só pode declarar-se filho quem reconhece a grandeza do amor paterno. Em outras palavras, quem reconhece as obras desse Pai no seu ato de amor por seus filhos. Ao dizer isso, Jesus está dizendo que o Pai que o gera é um outro. E vai dizer de maneira muito clara que é o maligno. Porque as obras que eles praticam e que eles reconhecem não vêm de Deus, mas vêm do maligno. Então aqui tem uma outra característica também importante que nós vamos entender no Evangelho de hoje. O filho é filho não só porque reconhece a grandeza do amor do Pai por ele, mas porque segue tudo aquilo que o Pai diz, ou seja, dispõe uma vida em correspondência a esse amor. Poderíamos parar no reconhecimento, mas nós sabemos que a fé é uma realidade, a verdade, são duas realidades que nos levam a um agir.
Então não apenas reconhece, mas estabelece agora a sua vida a partir daquilo que reconheceu, daquilo que recebeu. Em outras palavras, os gestos do filho seguirão os gestos do pai, ou então as obras do filho seguirão as obras do pai. Por isso Jesus, naquele mesmo diálogo que eu falei ainda há pouco, vai dizer que a obra deles fazem ver de quem eles são filhos, ou então quem é o pai deles. Isso, como eu disse, é muito forte. Como cristãos, nossas obras, nossos gestos devem ser sempre o reflexo dos gestos de Deus, o que significa dizer: seja feita sempre a vossa vontade, Senhor. Seja feita sempre a vossa vontade. Em muitos momentos vai ser preciso que você diga isso com muita força no íntimo do seu coração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, meu Senhor. Em muitos momentos o seja feita a vossa vontade, você e eu vamos precisar dizer para nós mesmos, diante do ímpeto que vem e que se forma por realizar aquilo que talvez, na nossa imediata compreensão, seja o que nos ofereça um bem enquanto resultado mais rápido ou imediatamente satisfatório, quando na verdade aquilo que o Senhor nos pede vai muito mais além da nossa satisfação. É sempre muito imediato porque não se cumpre algo segundo a vontade de Deus sem participar da alegria dele. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que ser paciente e esperar é ficar na penúria. Isso não é verdade. Cada vez que nós cumprimos a vontade do Senhor, por exemplo, o filho cumpre a vontade do Pai, mas se vocês observaram no texto, o julgamento do mundo ainda vai acontecer. E olha o tempo que já passou entre o mistério da encarnação, o tempo da encarnação de Nosso Senhor e o hoje em que estamos. Então a gente fala, poxa, tem que ter muita paciência. Não, 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 não. O efeito já é visto desde o primeiro momento em que o filho cumpre a vontade do Pai, o Pai sempre manifesta o seu amor para ele. Então, ainda que o Senhor nos peça, por exemplo, de sermos pacientes pela conversão da esposa, do esposo, do filho, do amigo, da própria conversão pessoal, da conquista daquele tempo de serviço, de missão, de cumprimento de um ofício que lhe foi entregue pelo seu superior, não acredite que vai haver só um período, por exemplo, de paciência e de longa entrega resignada e sofrida para manter o cumprimento com a vontade do Senhor, porque essa é apenas uma parte da experiência. Deus prometeu e realiza aquilo que prometeu, e Ele prometeu a abundância dos bens e a alegria do seu coração para quem cumpre sua vontade. Vale sempre a pena cumprir a vontade do Senhor em todos os momentos e circunstâncias. Não há uma mínima possibilidade de não valer a pena. Por isso Jesus fala com tanta segurança aquilo que foi declarado. Todos ressuscitarão, alguns para a vida, outros para a condenação eterna.
mas todos serão chamados diante da justiça, porque o Senhor entrega do que é seu aos nossos cuidados. É mesmo a parábola do rei que parte e deixa o talento com os seus servos. Impressionante a grande confiança e o grande amor do Senhor por nós. Se Ele deixa os talentos em nossas mãos para que possamos multiplicá-lo, imagina se ao ver que cuidamos dele, Ele não se alegra. A primeira característica, quando a gente escuta a parábola dos talentos, a gente fica sempre pensando no que vai se lascar no final, né? A gente tem essa tendência um pouco negativa para ouvir até mesmo o texto bíblico. Só que antes de mostrar a lasqueira com aquele último que escondeu a moeda, ou o talento, você ouviu por bem 3 vezes o Senhor falar do quanto o coração dele se alegrava em dividir a satisfação daquilo que os servos fizeram. Só o último é que é aquele em que ele manifesta a justiça, mas dessa vez com um efeito negativo por conta da escolha que aquele homem fez, aquele servo fez. Não porque Deus seja malvado, mas por bem 3 vezes você escuta ele falando da grande alegria, o que assegura para a gente com muita evidência que Deus se alegra por cada momento em que a gente escolhe cumprir a sua vontade, no hoje e por toda a eternidade. E Ele é justo e imediato em comunicar a sua alegria. Ele não guarda ela para ser comunicada só no final, não. Ele já comunica de imediato. Seguros dessas verdades e amparados em Cristo, peçamos ao Senhor nosso Deus que nos abençoe no itinerário dessa 4ª semana que estamos percorrendo juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos anjos e arcanjos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.